Eu quero compartilhar algo com vocês essa noite sobre o aperfeiçoamento dos santos na comunhão. Nós temos como tema, desse ano, o aperfeiçoando os santos, com o propósito do retorno do Rei. Então, eu queria compartilhar um pouquinho sobre o aperfeiçoamento dos santos na comunhão como igreja. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por essa noite, Pai. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, venha falar com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor mova a Tua presença nesse lugar, Pai. Deus, que o Senhor possa trazer clareza nessa noite, Pai. Nós desejamos e ansiamos fazer a Tua vontade, Pai. Queremos corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, Pai. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus. Amém. Bem, a vida em comunhão é um privilégio como cristãos. Nós temos o privilégio de podermos desfrutar da companhia física uns dos outros. Nós temos o privilégio de poder vivenciar esse relacionamento e essa comunhão nos nossos dias e principalmente onde nós vivemos. Existem muitas regiões e muitos lugares onde existe a igreja perseguida, que muitos irmãos não têm o mesmo privilégio que nós temos, não têm a mesma liberdade que nós temos. Nós podemos simplesmente nos reunir num lugar como esse, nós podemos ter até um certo conforto nesse lugar, podemos adorar o Senhor livremente, podemos receber da Sua palavra, podemos estar envolvidos com a Sua palavra, com os Seus sacramentos, com a adoração. Então nós temos a liberdade de comungar uns com os outros, de ter a comunhão uns com os outros, temos a comunhão com o Senhor de uma forma livre, sem preocupação de que vai entrar um grupo por essa porta e vai, fazer alguma atrocidade nesse lugar. Então nós temos esse privilégio de compartilhar das nossas vidas uns com os outros. Nós temos o privilégio de poder viver hoje o que nós viveremos um dia. Porque um dia nós viveremos eternamente diante do Senhor. Um dia nós nos assentaremos à mesa e teremos comunhão com o próprio Cristo. À mesa, servindo a ceia, servindo ali um banquete para nós. E na medida que nós vamos ter comunhão com Ele, vamos ter comunhão, ter esse momento precioso com o próprio Deus, com o próprio Jesus à mesa, nós também teremos comunhão uns com os outros. Porque você não vai ter uma mesa só para você, Tipo assim, uma mesa particular, você e Jesus, Não, Então, nós vamos ter uma mesa em que todos nós vamos estar juntos, unidos com Ele nesse banquete, celebrando, nos alegrando. E por que nós não vivenciamos e buscamos vivenciar isso hoje, nos nossos dias? Por que nós não gastamos tempo e nos regozijamos em fazer parte da vida uns dos outros já nos nossos dias? Por que vamos ficar vivendo simplesmente uma expectativa? Não que não seja bom e importante ter uma expectativa futura, isso é bom para nós como igreja, termos a expectativa de que um dia estaremos assentados com Ele, Ele vai vir, tudo isso.
Podemos sim ter expectativa, mas nós podemos cultivar e fazer com que essa realidade futura de comunhão à mesa com Ele também seja uma realidade nos nossos dias. Nós podemos ter isso. Mas existem muitas coisas e muitas circunstâncias que acabam impedindo que nós venhamos a vivenciar essa comunhão de uma maneira plena, essa comunhão de uma maneira eterna, essa comunhão de uma maneira realmente celestial, a maneira dos céus, a maneira que vamos viver no futuro. E eu quero muito que o Espírito Santo venha mover nos nossos corações nessa noite. Pai, nós oramos a Ti, Deus, que o Teu Espírito venha sobre esse lugar, venha sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos corresponder ao Teu coração, Pai. Nós queremos ser discípulos fiéis a Ti, Senhor. Por isso, Deus, vem sobre esse lugar, vem sobre essa comunidade, Pai. Vem sobre cada pessoa que está nesse lugar, Deus, e venha intervir, vem intervir no nosso interior, Pai, para que nós sejamos aperfeiçoados por Ti, sejamos anelados em Ti, Pai, para que nós possamos ter uma vida em comunhão hoje, como um dia teremos na eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vivemos nos nossos dias a nossa vida como se... É engraçado, em outras situações, em outras comunidades, em algumas igrejas mais, digamos, tradicionais, é muito comum haver algumas certas picuinhas entre famílias inteiras dentro de igrejas. E é engraçado porque chega-se a perceber até uma certa oração, né? Senhor, quando eu estiver nos céus, né? Ou, né? Quando eu estiver na minha rua de ouro lá, né? O Senhor me dá a rua de trás e coloca o meu vizinho na rua da frente, né? Mantenha uma certa distância com o fulano e com o ciclano. Me dê uma casa bem longe deles, né? Então, assim, isso não é uma realidade, não é uma realidade, isso não vai acontecer. Então, nós precisamos quebrar barreiras e buscar em Deus o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, pedir para que Deus faça e intervenha, para que nós possamos viver essa realidade eterna. Amém? Alguém que sabe muito bem o que é viver a escassez de uma comunhão e viver a escassez de não ter pessoas próximas, de ter comunhão, de estar junto, de estar compartilhando algo. Quem conhecia muito bem isso era o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 1, do 16 ao 18, diz assim, Paulo falando: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Por isso, Senhor, conceda-lhe que naquele dia ele encontre misericórdia da parte do Senhor. Então ele faz um agradecimento a esse irmão em que ele estava preso, e ele, de todas as maneiras, ele procurou em todos os lugares, em todas as cadeias, saiu perguntando aonde é que Paulo estava preso, até que ele encontrasse Paulo para ter um pequeno momento de comunhão com alguém. E ele fala,
em vários momentos, não só ele, mas também Timóteo e outros irmãos, você vai percebendo nas cartas de visitas que ele recebia, e ele era grato não pelo mantimento ou por recurso, mas você percebe na maioria das suas cartas que ele era grato por alguém, por ele ter um instante de comunhão com aqueles que ele amava, com aqueles que ele tinha alegria de estar. E nós não estamos presos, nós estamos aqui, podemos nos reunir, podemos nos regozijar, não só no domingo, mas em outros dias, em discipulados e outros dias que mesmo que não tenha nem nada de agenda da igreja, mas você pode simplesmente ir com o irmão e ter um momento precioso de comunhão e de aperfeiçoamento, de compartilhar da palavra. Nós podemos ter isso. Em Lucas 9 inteiro, eu vou ir falando um pouquinho sobre algumas coisas e a gente vai desenvolvendo algo que eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas que nos impedem de viver essa comunhão. Lucas 9, do 1 ao 9, ele fala sobre Jesus empoderando os discípulos, né, a expulsar demônios, a curar enfermos. Então, os discípulos eles foram enviados e Deus liberou sobre a vida deles poder. E o que Ele liberou sobre eles era tão grande assim. Ele realmente levou um empoderamento sobre a vida dos discípulos, que quando eles retornaram, eles começaram a falar várias coisas que eles fizeram, coisas incríveis. Expulsaram demônios, curavam enfermos, e falando sobre sinais, milagres, prodígios e tudo isso. A coisa foi tão grande que começou a haver rumores na cidade de que João o Batista tinha ressuscitado, ou de que Elias estava andando sobre as cidades, ou de que algum outro profeta antigo tinha levantado do túmulo e estava fazendo esse rebuliço todo nas cidades. Mas eram os discípulos. O próprio... Esqueci do nome dele de novo, meu Deus do céu. Não vou lembrar. O que matou João Batista? Herodes, isso. Obrigado, irmão. Olha, os irmãos estão ligados. Então, o próprio Herodes, essa notícia chegou ao ouvido de Herodes e ele disse: não pode ser João, porque eu mesmo vi ele sendo morto. Eu mesmo ordenei que ele fosse morto. Ele não é possível. Eu acho que ele tremeu nas bases, né? Porque ele já tinha um certo temor de João. Imagina se João tivesse retornado, ele estava meio preocupado. Então, mas o que eles receberam foi muito precioso. Em Lucas 9, também, do 9 ao 17, ele fala sobre a multiplicação dos pães, que alimentou mais de 5.000 pessoas. Em Lucas 9, do 18 ao 20, ele fala sobre a declaração sublime de Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que é um momento em que Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí diz: que tu és profeta, que tu és isso e aquilo. Aí ele diz: mas o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É um momento assim incrível, um momento de revelação em que ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estava no céu te revelou. E é exatamente sobre essa palavra, sobre esse fundamento, que eu vou alicerçar a minha igreja, sobre Cristo, Filho de Deus vivo. E em Lucas 9, do 28 ao 35, também é um momento incrível da transfiguração de Jesus. Eu quero ler com vocês. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Imagina isso, o brilho de um relâmpago.
surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, e apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam a ele. Uau, que momento! Que momento, meu Deus. Pedro ficou, era um momento tão precioso, era algo tão incrível que ele não queria sair daquele lugar. Ele disse: eu vou fazer uma tenda para ti, Jesus, uma para Elias, para Moisés, eu não quero nem saber, eu vou dormir no chão, vou dormir no relento, mas eu vou fazer uma tenda para vocês, para a gente ficar aqui. E aí o próprio Deus disse: esse é o meu filho, ouçam a ele. Que momento! E tudo isso aconteceu nesse processo de início da igreja, de início daquilo que nós conhecemos como igreja, da igreja primitiva, tudo isso acontecendo, eles crescendo, desenvolvendo, sendo empoderados, e todos esses acontecimentos, tantas coisas incríveis acontecendo, e chega um determinado momento que vem a primeira situação em que começa um processo, eu diria que é digamos um primeiro estágio, um processo de fragmentação da comunhão. Em Lucas 9:46, depois de tudo isso, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Aqui começa. No meio de tantas coisas incríveis acontecendo, gente, eles viram Jesus resplandecendo, ouviram a voz do próprio Deus, e no meio de tudo isso, de repente, tudo isso não era mais tão importante. Importante era quem é o maior. É impressionante e parece que quase inevitável. Assim que uma comunidade cristã ela começa a ser formada, logo esse pensamento vem à tona: quem é o maior? Mal as pessoas se encontram e a comunhão começa e a observação, o julgamento se inicia, uma invisível e inconsciente guerra é travada, e isso é suficiente para o processo de fragmentação da comunhão ir se desfazendo. E é interessante que existe uma prática muito comum na igreja, no modo geral, a igreja brasileira, em muitos lugares, que há momentos em que é se incentivado na igreja um ambiente de competição, um ambiente de que, com a desculpa de se as pessoas começam a competir para conseguir situações, sei lá, quem ganha mais almas para Jesus, né? E aí nós vemos em algumas situações, né, aquele dia da colheita, vamos lá, o dia do fruto fiel, e aí nós vamos ver quem foi que conseguiu mais, né, mais almas e tal. Então aí é glória para uns, né, honra para uns, e tristeza e ranger de dentes para outros, né, e tristeza e humilhação para outros. Porque se é incentivado isso para que no fim, não tem problema que a gente fique competindo entre si, o importante é que no fim o reino de Deus vai ser beneficiado. Ou que surgem situações, às vezes dentro da comunidade, sei lá, nós queremos comprar um prédio para nós como igreja, e aí a gente diz: vamos fazer o seguinte, vamos separar as famílias e cada família vai levantar recurso.
E a família que levantar o maior recurso, nós vamos dar honra, glória e majestade diante de todos aqui. E aí começa, né? Todo mundo, lógico, né, querendo receber isso. Por quê? Porque no fim o importante é que, né, o reino de Deus vai ser glorificado. Só que o processo desse desenvolvimento até chegar a, digamos, um alvo e um objetivo, ele é muito mais importante do que realmente a conclusão daquilo. Dependendo da maneira como nós chegamos lá, não vai ser muito benéfico. Não é. Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo. Vamos lá. Existe uma outra situação bem interessante em Mateus 20 e 21, que diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E Jesus lhe disse-lhes: o que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Né? Então aqui uma mãe chegou com Jesus e praticamente diz assim: ó, dize-me agora, coloca um filho meu à tua direita e o outro à tua esquerda. Então essa coisa de ser o maior. Em Mateus 20, do 24 ao 27, vem exatamente a reação do que isso causa em um ambiente, em uma comunidade. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Ele disse: isso não vai acontecer entre vocês. Não é assim. Isso não vai acontecer. E aí vem o segundo estágio desse processo. O segundo estágio é o partidarismo. Após estabelecidos maiores, começa essa divisão. Eu sou de Paulo, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, né? E aí dá até para cantar musiquinha, né? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, né? Então alguns queriam ser de Jesus, porque afinal de contas, né, Jesus era maior. Então começa nesse processo, nisso tudo, aqueles que não têm digamos, uma ambição de estar em uma posição maior, eles começam a selecionar aqueles de quem eles querem se envolver, né, se comprometer. Os motivos do partidarismo, eles são diversos, e a maioria nem existe uma maldade consciente. Na verdade, assim, há muitas situações que não existe assim realmente uma maldade, algo assim ruim no coração assim das pessoas de fazer isso. Às vezes é só uma questão de afinidade, uma questão de gratidão, né? Eu falei de manhã que às vezes é que nem o Big Brother, né? Eu nem assisto mais, faz muito tempo mesmo, porque não presta, né? Então assim, aí, mas, assim, quando a gente vê, né, tinha aquelas situações, né, quando ia botar o camarada no paredão, então era sempre a mesma coisa, né? Você assistia sempre. Não é porque a gente não tem afinidade, então vou votar nele para ir para o paredão, né? Então, é porque a gente não tem afinidade. Então, às vezes, naturalmente, nós temos afinidade com algumas pessoas. E naturalmente, então assim, nós temos gratidão por estarmos envolvidos, ou gratidão por um líder, por um pastor, e isso até um certo ponto é natural. Mas existe uma linha de partidarismo que é um pouco mais perigosa, que é aquela linha em que a pessoa ela tem um intuito de tirar proveito disso. É aquele intuito que nem em eleição, que o cara diz: ó, se você se candidatar, meu voto é seu, querido. Por quê? O que eu vou ganhar em troca? Então, esse partidarismo, em de alguma forma tirar um proveito disso, é que é um problema.
essa questão às vezes da manipulação, de se aproximar de alguém, de alguém, seja líder, seja pastor, seja o que for, até mesmo um relacionamento de amizade, às vezes de você ali estar, mas você quer sempre tirar uma vantagem em cima daquela relação. Isso aí é um problema, e aí é uma coisa séria. Eu me lembro que eu já fui de uma comunidade em que era muito forte essa questão da competição, essa questão de liderança, e era bem tenso, porque havia muito isso. Eu sou o discípulo do fulano, e as próprias pessoas diziam, não, fulano é meu discípulo, e tem mais, ninguém se meta com meu discípulo não, viu? Discípulo é meu, querido, ninguém pode fazer nada com ele, ninguém pode exortar, ninguém pode fazer nada. Discípulo é meu. E aí se gerou dentro de um ambiente, uma igreja, em que na verdade existiam mais de 10 igrejas dentro de uma única igreja, porque cada um conduzia os seus da maneira que ele bem queria e bem entendia, porque eram meus discípulos. Então se desenvolveu uma igreja fragmentada. Querido, é tenso. É muito triste. E eu sei o resultado que é uma igreja fragmentada e dividida. E isso é algo que eu não quero para essa comunidade. Nós não queremos para essa comunidade. E existe uma outra situação que é o oposto dessas duas situações que eu expus para vocês. Existe uma situação que são aqueles que são indiferentes a tudo e a todos. Não há um esforço mínimo de envolvimento. E então eu tinha uma mentalidade que a indiferença era somente alguém inerte. Era somente alguém assim, tanto faz. Tipo, né? Tu cuida da minha vida, eu cuido da minha, e aí assim a gente vai caminhando, né? Tipo, só alguém que fica na dele. Mas não é só alguém neutro. Não é alguém só que está neutro no ambiente, neutro no lugar. Não é só alguém que está em cima do muro, né? Não é só isso. Eu vi uma outra palavra similar, né, sinônimo da indiferença, e é desprezo. Em Salmo 123, do 3 ao 4, diz assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, que já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Então, alguém que está em um lugar e age nesse ambiente com indiferença, ele, na verdade, ele está agindo com desprezo, com arrogância, com zombaria. A zombaria é menosprezo, é desdém, é deboche. Estou aqui, para mim tanto faz. Você está agindo com desprezo a um lugar, com desprezo às pessoas. O desprezo impede o funcionamento eficaz do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos. As pessoas entram e saem do culto sem falar ou dar um abraço em um irmão ou um visitante. Muitas vezes nós entramos nesse lugar e nós não falamos com absolutamente ninguém. Quantos visitantes já entraram nesse lugar? Eles entraram e saíram, e a única coisa que eles receberam foi a sacolinha da hospitalidade. Porque tem um problema na mente das pessoas, eu não sei o que acontece. Toda vez que se cria um departamento na igreja, para que
de alguma forma ajude uma área em debilidade, é impressionante. Não, isso aí é papel da hospitalidade, não é meu papel. Ah, intercessão, não, intercessão é para os intercessores. Ah, a adoração, não, adoração é só para os adoradores. O que mais? Um outro departamento. Ah, limpar a igreja, não, isso aí é para quem é contratado. Alguém é contratado, alguém está recebendo, é dele. Então, assim, toda vez que se cria um departamento para a igreja, em vez de algo realmente funcionar, não, é o inverso. Porque a igreja simplesmente ela se exime, não sei se essa é a palavra, ela se coloca de fora da sua responsabilidade como igreja. Quando paramos de olhar para os lados, é porque paramos de olhar para cima já há muito tempo. Quando contemplamos a Deus, a nossa vida horizontal ela é afetada. É muito comum, em um ambiente de visitação do Espírito Santo, nós já tivemos vários momentos de experiência assim incríveis, e algo acontece, todas as vezes em que o Espírito Santo se manifesta, em que Deus se manifesta e começa a haver um mover no ambiente, pessoas são afetadas, né, corações são afetados pelo ambiente da adoração, de louvor, porque aonde há adoração, onde há o louvor, ali o Senhor está presente, Ele está manifestando a sua presença, então pessoas são afetadas. E toda vez que esse momento acontece, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós olhamos para os lados. Nós damos um abraço no nosso irmão. Naquele momento nós percebemos que existe alguém do nosso lado. Por quê? Porque nós somos afetados por Deus. Nós somos afetados pelos céus. Nós somos afetados por essa vida vertical. E quando nós somos afetados por essa vida vertical, de comunhão com Deus, naturalmente algo é gerado e nós olhamos para os lados. E nós precisamos de mais disso. Porque se em algum momento da caminhada você parou de olhar para os lados e de simplesmente só dar um abraço, sei lá, um aperto de mão. E aí, mano, como é que você está? Tudo bem? Dá pelo menos um graça e paz, né? Estou brincando, gente. Sei lá. Pergunta alguma coisa, né? Fala alguma coisa. Às vezes alguém só precisa disso, de um único abraço. Só isso. Às vezes um abraço. Só um. E aí, como é que você está, mano? Como é que está aquela situação lá que a gente conversou um outro dia? Não, isso é responsabilidade da hospitalidade, né? Não, querido, é nossa responsabilidade como igreja, cuidarmos uns dos outros. Eu sei que existe uma vida comum como igreja. Não estou dizendo que todos vão ser líderes, vão ser isso, vão ser aquilo. Não, de jeito nenhum. Nós temos total consciência que existem pessoas que não vão ter assim um envolvimento com a comunidade. Não vai ser assim, né, aquele líder e tal tão envolvido. Existe a vida comum como igreja. Existe a vida, não sei se vocês vão entender, porque às vezes quando falo essa palavra, as pessoas entendem de uma outra maneira, né? A vida ordinária. Mas né, é um ordinário no sentido de comum. A vida comum do dia a dia. E existe também essa vida comum, nós como igreja. Mas mesmo nessa vida simples, mesmo nessa vida ordinária, nessa vida comum como cristão, existe a responsabilidade mínima que nós como cristãos precisamos fazer. Mínima, pelo menos o mínimo. Dá para fazer.
Ficou igual slogan de coisa política, né? Dá para fazer, né? Tem, né? Dá para fazer, né? Então, o mínimo, gente, dá para fazer. É o mínimo. Se você tem um mínimo de comunhão com a vida vertical, você vai corresponder a esse mínimo horizontal. É o mínimo, dar um abraço em alguém. Quando eu penso também nessa questão do aperfeiçoamento dos santos, eu penso nos 5 ministérios. Mas eu não vou falar, tá, de cada um agora não, tá? Não vou fazer isso não, tá bom? Efésios 4, 11 ao 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Mas uma coisa que é muito comum, quando nós pensamos nos 5 ministérios, qual é a primeira pergunta que vem? Que foi o que nós tratamos no início. Quem é o maior? Né? Quem é o maior? E aí tem até, né, muitas linhas aí de quem é o maior, né? O pastor, aí vem o pastor, né? Ou não, apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. E aí o pastor é maior. Essa aqui eu vi se dar essa asneira, tá? De que o apóstolo é maior o dedão porque ele faz isso, ó, fica por cima. Ah, Jesus amado, é cada coisa que, oh meu Deus. Paulo, a questão é que, qual é o papel do apóstolo? Simples, preparar os santos para a obra do ministério. Qual é o papel do mestre? Preparar os santos para a obra do ministério. Qual é o papel do profeta? Preparar os santos para a obra do ministério. Qual é o papel do pastor? Preparar os santos para a obra do ministério. Todos têm o mesmo papel. Lógico que existe uma liberação, algo específico, uma identidade de que cada um se move na sua identidade, cada um se move naquilo que recebeu, mas isso não significa que existe alguém maior ou menor. É uma comunhão. É necessário que haja uma comunhão desses ministérios, da mesma forma que há uma comunhão na Trindade. Para quê? Para que nós possamos preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para levar a igreja à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e para que não sejamos mais como crianças. Tudo isso é o papel dos 5 ministérios, aperfeiçoar os santos para que um dia nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. Simples. Vamos lá, próximo. Vou pular. Próximo. A comunhão e o pecado do meu irmão. Está? Esse é um bem legal. 1 Timóteo 1, 12 ao 17. Amém? Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças de que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim
que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei a misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Aqui é Paulo falando sobre a vida dele, ok? E aí ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a toda a sua longanimidade, para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Paulo fala de que ele era o principal dos pecadores. No mesmo momento em que ele está falando sobre o seu ministério, o seu apostolado que ele recebeu, ao mesmo tempo ele diz: eu reconheço que eu sou o principal dos pecadores. Entenda que enquanto o meu pecado parecer menor, menos condenável em comparação aos pecados dos outros, eu estarei longe de reconhecer o meu pecado. Quando nós temos a tendência de sempre achar que o pecado do outro é maior, menos eu vou conseguir reconhecer o pecado que eu carrego. E é nesse contexto de igreja em que as pessoas elas conseguem viver de uma forma, digamos, tranquila, quando ela percebe, por exemplo, e ela se alegra com a queda de alguém. Existem situações que acaba vendo uma manifestação e acaba sabendo de uma situação que aconteceu alguma coisa com alguém. Viu fulano? Poxa, ele era, olha, tá vendo só? Ninguém imagina, né? Olha para aquela carinha, né? E aí quando alguém, de repente, aparece algo que, uau, nunca imaginava que o irmão faria tal coisa. E a pessoa compartilha e comenta, não com tristeza e pesar, porque alguém, membro da comunidade, de alguma forma estava em dificuldade e caiu. Não, ele compartilha alegre, porque, está vendo só? O meu pecado é menor. E aí ele se sente bem, porque alguém, né, está pior do que ele. E aí você não reconhece aquilo que você carrega. O amor fraterno descobre numerosas desculpas para os pecados das outras pessoas, à medida que ao meu pecado não busco desculpas, apenas considero mais grave do que dos outros. Quem quer ter comunhão com seu irmão deverá descer às profundezas da humildade. Mas como poderei ter comunhão se considero o meu pecado, se considero o pecado do meu irmão superior ao meu? Nós nunca vamos conseguir ter comunhão se nós não considerarmos o nosso pecado maior. E se o apóstolo Paulo, querida, apóstolo Paulo, o cara, sabe assim, esse cara sou eu? Não sou eu não, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o cara, querido. E ele diz: eu me considero o principal e o maior dos pecadores. E por que nós nos consideramos tão maravilhosos, né? Tão melhores que os outros. E esse nos considerar melhor, esse nos considerar tudo isso, impede que nós nos relacionemos uns com os outros. Amém, irmãos? Tudo bem aí? Glória a Deus. 1
Estamos aí caminhando para o final. Respira aí mais um pouquinho. Tem um livro e um pastor chamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, e ele tem um livro chamado Vida e Comunhão. E eu, assim, indico a vocês, leiam. É um livro incrível. E ele fala sobre algo, assim, muito interessante, muito interessante. Ele fala que existe um amor chamado amor anímico. Que ele diz que é um amor que é facilmente confundido com o verdadeiro amor, ou seja, com o amor espiritual. Esse amor anímico, ele é um amor assim tão profundo na alma, que ele fala que chega a ser tipo carnal, de tão profundo, mas só que ele é tão profundo que ele facilmente se confunde com o amor verdadeiro. Ele diz assim: esse amor anímico, ele é capaz dos sacrifícios mais incríveis, e muitas vezes ele supera em muito o verdadeiro amor cristão, devido à sua dedicação extrema e evidente. Fala a linguagem cristã com eloquência imponente e arrebatadora. Contudo, trata-se de um amor, como Paulo disse em 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso se aproveita. Então, quem carrega esse amor anímico, ou esse amor carnal, eu vou chamar de amor carnal para ficar mais didaticamente para me passar para vocês, ok? Então, quem carrega esse amor carnal, ele pode facilmente fazer as obras mais incríveis. Ou seja, ele pode aliar-se às obras mais lindas de caridade ao próximo com dedicação e zelo, mas tudo isso é produzido de si para si mesmo. Acho que muitos aqui já ouviram a frase, e talvez você já tenha até repetido essa frase, que é uma frase muito comum no meio das pessoas, que é assim: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Não é verdade? E às vezes nós alicerçamos a nossa vida cristã alicerçado numa frase como essa. Só que tem um problema, é que essa frase está alicerçada em si mesmo. Você não faz pelo outro porque as Escrituras dizem que você deve fazer. Você faz pelo outro aquilo que você não quer que faça com você mesmo. Ou seja, você é o centro do motivo pelo qual você faz o bem ou faz o mal. Você se coloca no centro de tudo. E é exatamente o que o amor carnal ou amor anímico faz. Tudo que ele faz, ele produz de si para si mesmo. O amor carnal, ele ama a outra pessoa por amor a si mesmo. O amor espiritual ama a outra pessoa por amor a Cristo. O amor carnal não ama a liberdade de que a pessoa tem em Cristo. Ele ama como aquele que está preso. Ele quer ganhar, ele quer conquistar, ele quer assediar, ele quer dominar o outro. Ele quer ter o domínio da outra pessoa. É um amor abusivo. Ele quer ter para ele. Então, ou seja, é um amor que no fim ele é para si mesmo, para satisfazer a si mesmo. O amor carnal é um desejo por natureza. Enquanto ele puder satisfazer esse desejo, ele irá satisfazer. Ele não desistirá mesmo diante do amor verdadeiro. Porém, haverá um momento em que se tornará insustentável quando o falso se depara diante do amor verdadeiro. E esse amor carnal se transformará em ódio e desprezo.
Quantos aqui já não viram alguns relacionamentos de pessoas ou de amizade que dizem assim: nossa, o relacionamento dessas pessoas é doentio. Por quê? Porque ambas estão ligadas a esse amor carnal, a esse amor anímico. Ambos estão tentando satisfazer a si mesmos. O amor espiritual, no entanto, ele tem a Cristo como elo de ligação. Cristo está entre mim e o meu irmão, e a palavra de Jesus sustenta esse elo e nutre essa aliança. O amor carnal, ele não tem Cristo como mediador, ele apenas é uma alma ligada à outra. Então, quando duas pessoas elas se ligam uma à outra, sem Cristo como elo da ligação, é um amor carnal, um amor anímico, é um falso amor. Porque o que nos une, o que de fato gera uma comunhão genuína uns com os outros, e temos uma comunhão real, verdadeira, é quando Cristo é o elo dessa ligação. Quando Cristo nos une, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nutre essa aliança, é Ele quem sustenta esse elo. O amor espiritual, ele não deseja, ele serve. Ele ama o inimigo assim como ama um irmão. O amor espiritual é incompreensível pelo amor carnal, porque o espiritual, ele vem do alto e é estranho diante de todas as formas de amor terrena. Então, o amor espiritual, ele vem do alto. O amor espiritual, ele é vertical, para que nós sejamos afetados, para que afete as nossas relações. O amor carnal, ele vive um desejo obscuro pelo poder e controle. O amor espiritual, ele vive a clareza do servir diante da verdade. O amor carnal produz flores de plástico, mas o amor espiritual, ele produz os frutos que desenvolvem sob os céus abertos de Deus e regados sobre a chuva da graça. Eita, glória a Deus! É um amor em que os céus estão abertos sobre a comunhão, quando nós estamos ligados em Cristo. Nós somos, e Ele gera, Ele derrama da sua chuva, das suas águas da graça sobre a comunhão, sobre esse amor verdadeiro. Os músicos já podem vir se dirigindo. Em Salmo 133, do 1 ao 3, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, é como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso, irmãos, vivemos unidos em Cristo, unicamente nele, porque é Ele quem nos traz a paz. Queria que nós ficássemos em pé.